capítulo 4, do versículo 29 a 37. Não precisa colocar aqui, a gente não vai ler. É uma história conhecida, eu quero aqui trazer essa história de uma forma resumida. É a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias. Quem já leu a história desses dois profetas aqui? Conhece as duas histórias? Ok. Se você não leu, não conhece, eu incentivo você, leia e conheça a história desses grandes homens de Deus. Elias foi muito usado, de forma sobrenatural, sempre usado nas mãos de Deus. O que ele realizou na época dele, creio que nenhum outro tenha feito em nenhuma outra época. Foram coisas assim incríveis mesmo. Pela graça de Deus, ele desafiou as leis naturais. Por isso que era sobrenatural. E Elias, com muita autoridade, muita unção, muito poder, muito reconhecido, formou um discípulo. E na hora de passar o seu legado para o seu discípulo Eliseu, o Eliseu, que já tinha aprendido a ser esperto com Elias, ele falou: olha, eu quero esse legado, mas eu quero em dobro. Ora aí por mim, me abençoe, porque eu quero receber a tua unção, a tua autoridade, o teu poder em dobro. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Discípulo fominha esse, né? Aquele discípulo bem quer receber. E ele falou: eu quero tudo que você tem em porção dobrada. Então imagina, se Elias foi poderoso, foi conhecido pelas coisas que ele fez em nome de Deus, Eliseu fez o dobro. Eliseu recebeu de fato toda essa unção. E esse capítulo que eu citei aqui conta uma passagem da vida desse profeta Eliseu. É uma passagem, uma história muito bonita, de uma passagem dele por uma cidade chamada Sunem, onde uma mulher que possuía bastante dinheiro, né, para o tempo dela ali, para o local, era ela e o seu marido, e ela convidou Eliseu sempre para se hospedar na casa dela quando ela passasse por lá, porque ela reconhecia nele essa autoridade, que ele era um homem de Deus. E isso passou a ser um costume, até que um dia essa mulher resolveu investir financeiramente na construção de um quarto para o profeta. Então ela construiu lá um quarto com cama, lamparina, cadeira. Fico imaginando, né, um quartinho ajeitado ali para ele se hospedar, para ele descansar. E o profeta Eliseu recebeu esta oferta desta mulher, a sunamita. E depois de tudo isso, você que sabe bem a história, sabe que o Eliseu ficou agradecido pelo bem que essa mulher fez. Perguntou para ela se ela queria alguma coisa, ela falou que estava tudo certo, não precisava de nada. Mas ele tinha um discípulo, um servo, chamado Geazi, que falou assim: ó, profeta, ela não tem filho. Aí Eliseu orou, esta mulher engravidou e teve um filho. Foi o presente de Deus para a vida daquela mulher. E eu, como mãe, fico imaginando que na cabeça dela, o que poderia dar errado, né? Um milagre desse, um filho assim, de uma forma tão milagrosa, resultado da sua oferta. O que pode dar errado? Enfim, a história continua para nos contar que esse menino, depois de grandinho, teve uma dor muito forte na cabeça e morreu. Ele morreu. E, de novo, como mãe, eu fico pensando, mas não podia ter dado errado. Foi tudo tão milagroso, por que isso foi acontecer? Talvez na cabeça dela a primeira coisa que tenha vindo seja: eu nem pedi.
E depois ela falou isso para o profeta. Eu nem pedi, você veio aqui e falar de filho e orar por mim, engravidei, mas eu nem pedi, agora ora pelo que eu estou passando. Enfim. E ela correu, como todos vocês sabem, né, o caminho dela até o profeta Eliseu, até o homem de Deus, porque ela o reconhecia como homem de Deus, e o que ele falasse vinha de Deus. Ela não perdeu o foco pelo caminho, com as vizinhas, com os parentes, nem com o marido. As pessoas no caminho perguntavam para ela, vai tudo bem? Ela, vai tudo bem. Imagine, o menino morto em casa. Mas ela falou, não vou perder tempo com conversa fiada com ninguém. Eu vou lá, na fonte, Deus. E ela colocou o seu filho sobre a cama de Eliseu, que estava naquele quartinho que ela construiu. Ela podia ter posto na cama dele, do menino. Ela poderia ter posto na cama dela. Ela poderia ter posto no sofá. Ela poderia ter posto em qualquer outro lugar. Mas ela escolheu a cama do profeta. Então, não sei quem estava aqui, uma ministração que foi feita nesta igreja, para a gente entender que a oferta dessa sunamita, na verdade, não construiu só um quarto, mas construiu um ambiente profético. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela colocou o menino em cima da cama do profeta, no quartinho lá que ela tinha ofertado para ele. E correu até Eliseu, onde ele estava. Chegou lá, contou toda a história, contou toda a situação, foi pedir ajuda, foi pedir uma solução, foi clamar a Deus, foi interceder pela vida do seu filho. E o profeta Eliseu quis ajudar aquela mãe, quis ajudar aquela mulher. Sabe o que ele fez, gente? Ele pegou o seu cajado, ou a sua vara, né? No Velho Testamento, nos tempos da Bíblia, todas as histórias que você vê que tem um cajado, que tem uma vara, elas representam autoridade. Então ele pegou ali o seu cajado, deu na mão do seu servo, Geazi, e deu um comando para ele. Falou assim, Geazi, vai lá na casa da mulher, no quarto onde o menino está, coloca o meu cajado em cima dele. E o Geazi foi. Mas a mulher não concordou muito com isso, não. Ela falou, olha, se você não for lá, eu não vou arredar meu pé daqui. Enquanto você não for lá. Mas ele não foi. A primeira providência que Eliseu tomou diante daquela situação foi mandar o seu servo. Servo, está aqui. A representação da minha autoridade, do meu poder. Estou dando para você, leva lá. E ele tinha fé nesse cajado, porque devia ser poderoso, que nem uma varinha de condão. Leva lá o cajado e coloca em cima do menino. Eu acho que ele achou que ia dar certo. Ele não ia perder tempo testando, não é mesmo? Ele achou que ia dar certo. Mas voltou Geazi para casa, com a notícia. Falou assim, olha, não deu certo não. Não aconteceu nada, o menino está morto lá. Aí o Eliseu acabou indo, ele mesmo. E dando uma pausinha aqui nessa parte da história, quando eu estava lendo sobre isso, estudando sobre isso e meditando sobre isso, eu me lembrei de muitos pais e mães que delegam muitas coisas importantes a outras pessoas em relação aos seus próprios filhos. Educação, discipulado, pastoreio, até o evangelismo. Apresentar Jesus. Muitos pais, a formação de uma forma geral, né? Muitos pais têm delegado
E não só delegado, mas esses pais têm muita expectativa de que essas pessoas, para quem eles estão delegando, façam muito bem esse trabalho. Escola, professor, dá um jeito no meu filho. Ele precisa ser o melhor, o mais inteligente, nota 10. Ele precisa ir para a melhor universidade, ter o melhor emprego. Está aqui, estou delegando a você a educação dele. Inclusive educação mesmo. Se ele for mal criado, a culpa é sua. Tem professores aqui, não? Fazendo assim, né? Vocês já ouviram alguma coisa assim? Algum dia? A cobrança dos pais? Pai, seu filho é muito mal educado. Ele está na escola fazendo o que então? Que você não ensinou? Ao pai, pegando o cajado, entregando na mão de outro. Faz aí. Quantos pais delegam a internet, o tempo livre dos seus filhos? Eles estão lá ocupadinhos com seus dedinhos, enquanto isso estão dando sossego. Delegam a diversão, o tempo livre, ou o tempo que o pai e a mãe querem ter livres também, né? O tempo de formação, de informação. A internet traz muita informação, mas a criança, ela não precisa de muita informação, ela precisa de pouca. A internet traz muita. O pai e a mãe muitas vezes delegam para a igreja, até para a própria igreja. Falam, meu filho precisa ser pastoreado. Meu filho precisa conhecer Jesus. Meu filho precisa conhecer a Bíblia. Meu filho precisa de um discipulador. Eu perdi a conta, gente, de quantas vezes pais e mães nos procuraram. Principalmente porque a gente fica mais ali, né? Onde estão as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes. Pastor, arruma um discipulador para o meu filho. Arruma uma discipuladora para minha filha. E, bom, por quê? O Júnior sempre é meio na lata, né? Ele sempre responde, mas Deus já fez isso, para que eu vou fazer de novo? Deus já tem o melhor discipulador para o seu filho. Para que eu vou procurar outro? Pastor, quem? Você, meu irmão. Você. Você é a pessoa que tem esse privilégio de acompanhar, discipular, formar, cuidar, evangelizar, lançar o seu filho como uma flecha. Essa flecha é sua, né? Então todo mundo educa, todo mundo evangeliza, todo mundo pastoreia e você vai lá e só lança a flecha. Estou estudando aqui esse contexto de Eliseu, essas coisas vieram à minha mente. Aí, gente, não foi só isso não. Eu acabei me lembrando, e eu só vou falar isso aqui na frente, não é como um puxão de orelha, não. Eu só vou falar aqui porque muitos de vocês já me procuraram para falar isso. Então, eu só vou repetir, tá bom? Muitos supervisores já me procuraram. Gente, muitos mesmo. Já me procuraram, depois de uma ministração, ou assim, quando a pessoa está constrangida, né? As pessoas que me procuraram fizeram isso arrependidas até, mas me procuraram dizendo assim, pastora, é verdade, porque quantas vezes eu já fui supervisionar uma célula de adulto, sabendo que tinha uma célula infantil lá, e eu esqueci de olhar a célula infantil. Ou nem lembrei da célula infantil, nem passou pela minha cabeça, ou nem sabia que tinha, ou escolhi não supervisionar mesmo e fui embora. Muitas vezes eu ouvi relatos como esse. Glória a Deus, que eu digo aqui, por isso que eu falei que não é puxão de orelha, porque as pessoas que falaram isso para mim, falaram constrangidas e arrependidas. Mas, irmãos, acontece muitas vezes isso, né? E Eliseu, grande profeta Eliseu,
grande, grande, 2 vezes, porque ele tinha a porção dobrada na vida dele. A porção de Elias vezes 2. O grande profeta Eliseu fez uma tentativa dessa. Geazi, leva lá meu cajado, resolve lá, por favor. A mãe estava lá, né? A mãe estava lá. Eu não saio daqui sem você. E voltou Geazi. O cajado estava ali, mas o menino continuava morto. Eliseu foi lá, na casa da sunamita. Então Eliseu esteve lá, se dirigiu até o seu quarto profético, a oferta daquela mulher. A Bíblia diz que ele entrou no quarto, fechou a porta e orou. Não está muito detalhado, então eu não sei se ele orou e também não deu certo. Mas está escrito lá que ele orou. Mas logo depois, ele, me acompanha aqui, uma cama, né? Sentou na cama. Ele já teve que se abaixar um pouquinho, não foi? Mas ele não só sentou na cama. A Bíblia diz que ele se debruçou sobre o menino. Não só isso, mas foi assim, ó. Olho encostado no olho, a boca encostada na boca, as mãos encostadas nas mãos. Que Eliseu, como adulto, devia ser maior do que aquela criança. Eu acredito que ele precisou se encolher um pouquinho ali para fazer isso, para ter esse contato. Gente, olho no olho é, mesmo nível. Vocês podem imaginar a minha dificuldade de falar olho no olho com meu marido? Sabe como é que eu falo olho no olho com ele? Eu subo no banquinho. Eu subo na escada. Quando eu subo num lugar que eu fico maior que ele, eu chamo ele de baixinho. Fico com o maior prazer de fazer isso. Falar olho no olho. Para isso acontecer, você tem que estar no mesmo nível. E a Bíblia diz que Eliseu estava ali, o olho encostado no olho do menino. Se eu quero falar olho no olho com uma criança, eu tenho que abaixar, descrescer. Tem que ficar menor e alcançar o nível dela. Olho no olho, boca na boca, mão na mão. O grande profeta Eliseu. O grande profeta Eliseu nessa hora estava do tamanho de um menino encolhidinho. Mas foi neste momento que o corpo dele começou a se aquecer. E ele levantou, a Bíblia diz isso, que ele levantou e começou a andar pelo quarto. Eu acho que ele estava orando mais, penso eu, né? Andando pelo quarto. Mas ele voltou para aquela posição. Ele voltou a se debruçar sobre o menino, olho no olho, boca a boca, mão, mão. Encolhidinho ali mais uma vez. E aí a vida voltou. O menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. E aí ele falou para o Geazi, agora o recado foi diferente. Geazi, chama a mãe dele, chama a mãe do menino, e quando ela veio, falou, pega teu filho, está vivo. Essa história falou comigo, gente. Essa história falou comigo. Esse olho no olho aí me pegou. Pegou meu coração ali no laço. Grande profeta Eliseu. Ele tentou. Amigo, vai lá fazer um negócio para mim. Vai você no meu lugar. Toma aqui toda a minha autoridade. Chega lá em meu nome e faça. Mas não era isso que Deus queria que acontecesse. Mesmo ele sendo um homem tão reconhecido, tão importante, Eliseu
falava com as maiores autoridades. Ele circulava nos mais altos níveis. Deus não queria que ele fizesse isso. Aquele dia, pelo menos aquele dia, Deus tinha para Eliseu uma experiência diferente. Eliseu faz parte também da sua grande unção, diminuir um pouquinho de vez em quando. E eu quero emendar aqui numa outra história, tão inspirativa quanto essa, mais atual. Irmãos, há um tempinho atrás, eu estava procurando um livro na internet, e de repente abriu na tela a propaganda de um outro livro, chamado Pescadores de Crianças. Aí me chamou a atenção, né, a capa daquele livro, que eu fiquei olhando ali. Quando eu vi o autor, Charles Spurgeon. O Spurgeon, não sei se todos aqui conhecem, já ouviram falar, é um homem muito famoso, muito conhecido. Ele é conhecido, a fama do Spurgeon é de ser o rei dos pregadores. Toda escola teológica, todo mundo que vai estudar para ser pastor, estuda os livros do Spurgeon. E os livros dele são incríveis, são maravilhosos, são profundos. E o espantoso é que são atuais. Eu estou falando de um homem que nasceu em 1830. E as escolas teológicas estudam todo o material dele até hoje. Se você ler um livro dele, você vai achar que ele escreveu isso mês passado. É muita unção, irmãos. Realmente, o homem o cara chegou lá, sabe? Aquele cara que chegou lá. O Spurgeon chegou lá. Então, ele é muito conhecido. Os estudiosos aí da Bíblia. Então, aquele nome daquele livro me chamou a atenção. E quando eu vi que era dele, eu fiquei... O quê? O Spurgeon escreveu sobre isso. Meu Deus, o que esse cara escreveu sobre esse assunto? Um dos meus assuntos preferidos, né? Por sinal. O que o Spurgeon falou a respeito disso? Bom, a hora que o livro abriu, eu já encomendei, o livro chegou, eu li o livro, eu vou ler o livro de novo, o meu livro já está inteiro rabiscado, eu estou devorando esse livro. Que livro maravilhoso. Irmãos, eu recomendo assim demais, demais, demais. Líderes e pais, se você tem criança perto de você de alguma forma, esse livro é demais. Então, eu tenho assim me surpreendido muito com o que tem lá. Muitas coisas. Essa história de Eliseu que eu acabei de contar para você, eu tirei de lá. E do jeito que ele contou isso, e trouxe isso, e nos levou a refletir a respeito disso. Agora, o curioso a respeito do Spurgeon é a história dele. Aí eu fui pesquisar, né? Fui atrás. O Spurgeon nasceu em 1834, na Inglaterra, século XIX. E ele vinha de uma família cristã. O avô dele era pastor. Ele tinha ali todo o seu repertório cristão. Ele nasceu num lar cristão. Mas ele se converteu por vontade e decisão própria aos 14 anos de idade. Ele entregou a sua vida para Jesus. Aos 17, irmãos, ele foi ordenado pastor. 17 anos. E eu fiquei na minha cabeça buscando, na minha memória, os meninos de 17 anos que eu conheço. Aí eu ficava na rua olhando assim, quantos anos será que aquele menino tem? Deve ter 17. Eu fiquei tentando pensar no Spurgeon com 17 anos. Imagina, na Inglaterra, em 1800 e alguma coisa. Aí toda a imagem de menino de 17 anos na minha cabeça vinha com o boné para trás. Eu queria mudar essa imagem, mas eu não conseguia. O bonezinho para trás, a camisetona, né, a bermuda aqui, a cueca aqui, né, aquelas coisas assim.
E eu ficava imaginando, imagina esse menino sendo ordenado pastor, né? Interessante. Mas lá naquela época, um menino de 17 anos recebeu essa incumbência. E eu acredito que ele tenha sido uma flecha lançada por alguém que cobria a vida dele e que acreditou nisso. Ungiu o Spurgeon com 17 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele era o pastor da maior igreja da Inglaterra. 10.000 membros. Em 1850, alguma coisa. 10.000 membros. Gente, Londres. Londres. Há quase 200 anos atrás. 10.000 membros eram uma façanha. Tamanha profundidade do Spurgeon na palavra de Deus. E a história dele é mais emocionante ainda, porque ele trabalhava com crianças. Então ele valorizava demais o ministério com crianças nas suas igrejas, porque ele fazia isso. Ele conta no seu livro que ele era chamado de tolo. Os mais velhos, os lords mais velhos lá da Inglaterra, chamavam ele de tolo. Tolo, você é tolo, faz tolices publicamente. E você nos envergonha. Sabe qual era a tolice que o Spurgeon fazia? Brincar na rua com as crianças. Mas um homem, pastor de uma igreja de 10.000 membros, ele tinha uma posição muito importante para se rebaixar tanto assim. Como assim brincar na rua? Os meninos ainda usavam calça curta. Se usava calça curta, quer dizer, não merece muita atenção ainda. Tem que crescer para usar calça comprida. E ele brincava com os meninos na rua. E ele dizia, em sua defesa, ele dizia para esses homens, falou, olha, sabe por que eu faço isso? Porque brincando na rua com esses meninos, eu vou ganhar o coração deles. E quando eu ganhar o coração deles, eu vou falar de Jesus para eles. Eles precisam de Jesus, igualzinho a todas as outras pessoas de todas as outras idades. As igrejas dele eram lotadas de criança. Lotadas de criança. E tinha um ministério infantil. Ele preparava professores. Nesse livro ele fala... Gente, eu vou ler para vocês aqui. Eu fico muito à vontade de ler essa frase porque não é minha, é dele, tá bom? Ela é desafiadora demais, mas ela é muito forte. A primeira frase do livro dele, eu abri o livro, chegou, fiquei feliz, não atrasou nenhum dia. Sabe aquela entrega perfeita, assim, de coisa que você compra na internet? Eu abri o livro para começar a ler. A primeira frase do livro é assim, ó. Nem os melhores da igreja são bons demais para esta obra. Ele está falando do ministério com crianças. Nem os melhores da igreja são bons demais para essa obra. Bem chumbo grosso no resto desse livro. Se essa é a primeira frase. Mas, irmãos, eu assimilei essa frase para a minha vida com muito temor. Muito temor. E no resto do livro ele mostra como é importante, como as crianças precisam de Jesus. Você sabe que eu venho ministrar aqui quase sempre para falar a mesma coisa. Principalmente na terça, né? Então, os líderes aqui, a sua célula que recebe crianças e adolescentes, e você está lá assim, o que eu faço com eles? O que eu faço com eles? Eu vou esperar eles crescerem para depois mostrar Jesus para eles? É isso que eu tenho que fazer? Quantas vezes, irmãos, esse supervisor que não foi na célula infantil, eu acredito que nem seja por mal, mas talvez ele tenha imaginado naquele momento que fosse uma situação que não combinasse muito com a posição dele ali. Vim supervisionar, né? Acabei de mostrar que eu estou aqui.
E a célula de adulto, todo mundo me viu. Eu falo, nas crianças, o que as pessoas vão achar, talvez? Não sei, irmãos, não sei. Mas quantas vezes, voltando como pais e como líderes, manter um nível, né, tão elevado de expectativa nossa e dos outros, faça com que a gente passe direto e não veja aquelas cabecinhas, né, que estão à sua volta, que Deus está acrescentando, colocando no seu caminho, para que elas conheçam Jesus também. Quantos pais acham a brincadeira dos filhos uma bobagem? Ah, filho, tenho tempo. Ah, filho, papai está cansado. Ah, filho, brinca com seu irmão, ele tem a sua idade. Ah, filho, não é? Gente, quantas vezes a gente já fez isso, né? Levar a sério brincadeira de criança, só que aquele é o universo dele. E às vezes a gente precisa descrescer, sair um pouquinho lá daquele lugar tão alto que a gente conquistou e que a gente, né, alcançou. E glória a Deus por esse lugar. Mas às vezes existe o clamor de um rebanho que precisa de Jesus, precisa conhecer Jesus e ser pastoreado, que está em outro nível. Essa palavra é para você, líder de célula e supervisor hoje. Sinto muito no meu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que não são, ou que são membros de célula. Mas não tem problema. Líder de célula, supervisor, receba com amor essa palavra. Lá do trono de Deus para a sua vida. Amém? Papai e mamãe, receba essa palavra. Do trono da graça para a tua vida, para a tua família. E quanto menores são os seus filhos, eu digo para você, aproveite tudo com eles. Tudo. Não delegue a outras pessoas. Todas as outras funções, elas vêm para somar com você, contribuir, ajudar. Mas a educação é você que dá. O pastor do seu filho é você, o líder, o incentivador, aquele que vai levar a palavra de Deus, levar o seu filho a receber Jesus, é você. Olha, a experiência que eu mais amo ter, sabe qual é? Fazer um apelo numa célula, numa sala, e as crianças levantarem a mão, receberem Jesus. Ai, que prazer que eu tenho nisso, vocês nem imaginam. Agora, que prazer maior pode ser fazer isso com o meu próprio filho ali. Quando eu estou lá com os filhos de vocês, eu fico pensando, sou tão sortuda de estar aqui agora. Mas os pais deles iam ficar muito mais felizes do que eu estou, se isso estivesse acontecendo dentro de casa. Queridos, é uma palavra simples, rápida. Espero que tenha sido objetiva e assertiva, que vem de Deus para a sua vida. Amém? Recebe. Quer descrescer? Quer descrescer? Então eu vou convidar você a ficar de pé. Primeiro você vai crescer. Cresceu? Cresceu, que você estava alguns centímetros mais para baixo. Para essa última canção aqui, para a oração final, eu convido você a diminuir um pouquinho. Você faz como você quiser, tá bom? Você pode só dobrar seu joelho um pouquinho, você pode sentar de novo se quiser, pode ajoelhar, pode sentar no chão. Por favor, dê um jeito de ficar mais baixo do que você está agora. O jeito que você quiser. Eu não preciso